Olá! Sabe aquela frustração, né, de ficar caçando um defeito numa placa eletrônica, testando um componente, depois outro? Nossa, é um clássico. Principalmente naquelas placas mais novas, cheias de componente SMD minúsculo. Exato. Que só de tentar tirar para testar, você já corre o risco de, sei lá, piorar a situação. Pois é. Bom, hoje a gente vai explorar uma abordagem um pouco diferente, analisando um material bem interessante da Semana da Eletrônica Aplicada, agora de julho de 2025. O foco deles é justamente esse, rastrear falhas de um jeito mais eficiente. Essa é a proposta que chamou a atenção. O material sugere algo que, assim, muda um pouco a perspectiva. Em vez dessa caça componente a componente... Que desgasta tanto. Exato. A ideia é usar a fonte de bancada não só para alimentar o circuito, o básico, né? Mas como uma ferramenta de diagnóstico mesmo, uma análise ativa. Diagnóstico ativo? Interessante. A nossa missão aqui, então, é entender como essa ferramenta, se bem usada, claro, pode indicar problemas. Coisas como curtos-circuitos, fugas de corrente, só analisando como o circuito reage, por blocos. Certo. Então, para quem talvez não use todo dia, a fonte de bancada, como o material descreve, é aquele equipamento que dá a tensão, os volts e a corrente, amperes, de forma controlada, ajustável. Isso. Mas o pulo do gato, parece, é a diferença para uma fonte comum, ou uma bateria, é a capacidade de limitar a corrente máxima. Acertei? Exatamente. Esse é o ponto-chave para diagnóstico. E como que essa limitação vira a ferramenta? Olha, a funcionalidade principal é você poder configurar a tensão que você quer, sei lá, 5 volts, e um limite máximo para a corrente, digamos, 100 miliamperes. E você faz isso antes de ligar a saída da fonte, o botão de output. Ah, ok. Antes de energizar? Isso. E o fascinante que o material detalha bem é que esse limite não é o quanto o circuito vai usar. É o máximo que a fonte vai deixar passar. Entendi. Então, se o circuito tiver um problema, um curto, por exemplo, e tentar puxar mais corrente do que aquele limite... A fonte não deixa. Não deixa? Ela segura a corrente naquele teto que você definiu, e aí, geralmente, a tensão que ela fornece cai bastante. Isso protege o circuito de mais dano e protege a própria fonte também. Funciona como uma rede de segurança inteligente, sabe? Nossa, faz muito sentido. Quer dizer, esse controle fino da corrente é que transforma a fonte numa ferramenta de investigação mesmo, não só de alimentação. E como seria na prática? Como o material sugere usar isso? O processo é bem metódico. Primeiro, claro, saída desligada. Aí você ajusta a tensão certa para o bloco que vai testar. 5 volts, 12 volts, o que for. Certo. E um limite de corrente inicial baixo. O material até sugere começar com 100 miliamperes, 500 miliamperes para ter segurança. Ok, baixo para começar. Depois, passo crucial. Garantir que a placa esteja totalmente sem energia. Desconectada da tomada, ver se os capacitores descarregaram, segurança em primeiro lugar. Fundamental. Aí sim, você liga a saída da fonte e conecta nos pontos de alimentação daquele bloco específico que você quer analisar. E nesse momento, a mágica acontece. A própria fonte te diz o que está errado. Como a gente interpreta as leituras que aparecem nela? Exato. A interpretação é bem direta, segundo o material. Se, na hora que você conecta, a corrente dá um pulo e vai direto para o limite máximo que você configurou... Tipo, aqueles 100 miliamperes ou talvez 1 ampere que o material cita como exemplo. Isso. Se a corrente bate no teto na hora e ao mesmo tempo a tensão lá no visor da fonte cai para quase zero, pronto. É um sinal claríssimo de curto-circuito naquele bloco que você está alimentando. Claríssimo. E se não for um curto total? Uma fuga de corrente, talvez? Boa pergunta. Nesse caso, o comportamento é um pouco diferente. A corrente consumida vai ser mais alta do que o normal esperado para aquele bloco funcionando bem, mas não vai bater no limite máximo. E a tensão pode até cair um pouquinho, mas não vai para zero, entende? Fica ali um pouco abaixo do que você ajustou. Isso sugere uma fuga. Entendi. E um circuito normal, ou talvez um circuito aberto, sem consumo? Aí o consumo de corrente vai ser baixo, estável, ou até zero, se for um circuito aberto naquele ponto. E a tensão vai ficar bem próxima do valor que você ajustou. É normal ter uma quedinha mínima, sabe? Tipo, você ajusta 5 volts e mede 4.7 volts, 4.6 volts. Isso é esperado. Nossa, isso realmente muda a abordagem. Em vez de sair soldando coisa na base da suspeita,
Você meio que interroga seções da placa, vendo como elas reagem a essa alimentação controlada. Imagina a economia de tempo. E de risco também. É uma economia enorme. Mas olha, o material que a gente está analisando bate muito na tecla da segurança e do método. Quais são os cuidados principais que eles mencionam? Primeiro, ajustar a tensão correta para o circuito. 5 volts onde é 5 volts, 12 volts onde é 12 volts. Tensão errada queima componente na hora. Sim, básico, mas essencial. Segundo, usar limite de corrente baixos para começar os testes. Se tiver um curto violento, o limite baixo protege. Faz sentido. Começar devagar e a regra de ouro. Sempre configurar tudo tensão e limite de corrente antes de ligar a saída. E, claro, ter certeza absoluta que a placa está desenergizada antes de conectar. Com certeza. São passos simples, mas que garantem que a técnica funcione e seja segura. Exatamente. Sem isso não adianta. Então, resumindo a nossa conversa, né? A fonte de bancada, que talvez muita gente veja só como um fornecedor de energia, na verdade é uma ferramenta de diagnóstico bem mais esperta. É só usar essa capacidade de controlar tensão e corrente de forma estratégica. Isso. Observar como elas interagem dá pistas valiosas sobre a saúde do circuito. E de um jeito mais rápido e menos invasivo, né? Menos arriscado. Perfeito. É um caminho mais inteligente para identificar falhas. E para deixar uma pulga atrás da orelha, como se diz. Adoro. O material foca muito em achar curtos e fugas, o que já é ótimo. Mas eles mencionam de passagem que a aplicação da técnica pode ir além, dependendo da criatividade de quem está usando. Aí eu fico pensando, se a gente está, na prática, isolando e analisando blocos pelo apetite de energia deles, será que observando com mais atenção ainda essa resposta da corrente e da tensão, mesmo quando não tem um curto óbvio, Sei. será que a gente não conseguiria pescar outros tipos de falhas? Ou, talvez, características mais sutis do funcionamento do circuito? Fica aí a questão, né? Para pensar em diagnósticos talvez ainda mais avançados usando a mesma ferramenta básica.